Conhecendo. Oferecimento. Fripai Alimentos. Qualidade na sua mesa. Com inspeção do Ministério da Agricultura. Olá, tudo tranquilo? Como foi a semana? No Conhecendo de hoje vamos falar sobre a pimenta, o tempero mais usado em todo o mundo depois do sal. Seja como condimento, remédio ou objeto de decoração, tem gente que não vive sem o sabor picante. Vamos conhecer as origens, os tipos e o que já foi comprovado cientificamente sobre o uso medicinal. Eu sou Michele Pacheco e você está ligado no Conhecendo. O cuidado com a sua saúde começa na seleção dos animais. Nossa produção é feita com respeito ao meio ambiente e alta tecnologia. O controle de qualidade é rigoroso e tem inspeção do Ministério da Agricultura. O transporte climatizado garante a confiança e a qualidade na sua mesa. Fripai Alimentos. Quem gosta de pimenta tem dificuldade para escolher entre tantas variedades. Nesse box do Mercado Municipal de Juiz de Fora, a gente encontra os mais variados molhos. As conservas chamam a atenção pela beleza e pelo sabor, que são uma boa opção para quem quer dar de presente. E como tempero, tem uma variedade bem grande de pimentas vendidas secas. Que tal uma geleia de pimenta? Ela é muito saborosa e recomendada para acompanhar todo tipo de carne. Mas será que os fãs desse alimento tão picante conhecem a história dele? Pra falar a verdade, não. Nem teve curiosidade de pesquisar? Não, curiosidade não. Mas gosto muito de pimenta, eu gosto. Acho que você me pegou. Não sei, infelizmente. Os historiadores acreditam que a pimenta tenha sido uma das primeiras plantas domesticadas pelo homem, já que foram encontrados vestígios de uso delas em sítios arqueológicos que datam de até 7.500 anos antes de Cristo. Elas foram muito usadas pelos nativos americanos na culinária e na medicina. Pelos relatos históricos, Cristóvão Colombo foi o primeiro europeu a ter contato com as variedades existentes no Novo Mundo. Em 1493, ele buscava alternativas para a pimenta preta, conhecida como pimenta do reino, que era muito usada na Europa. Quando chegou na América, encontrou um fruto vermelho, que se parecia muito com um condimento usado pelos europeus. Com o aumento das viagens de portugueses e espanhóis para o Novo Mundo, as mudas se espalharam por todos os continentes e hoje fazem parte da culinária de várias nações. Uma feijoada, uma pimentinha. Uma carne também, eu gosto de pimenta. Eu ponho. Você não gosta de pimenta? Eu gosto, sempre, tá? Eu uso sempre pimenta. Uma verdura também, até no chuchuzinho, eu gosto. Em nenhum prato, eu acho, na verdade, pode faltar pimenta, porque ela dá aquele sabor, né? Dá aquela peculiaridade da própria pimenta. Gosta em qualquer tipo de refeição? Gosto sim, bastante. Seja ela é fresca ou até o molho. Ela macerada também, é bom. O Carlyle tem há 25 anos esse box aqui no Mercado Municipal e aumentou muito a freguesia desde que decidiu apostar nas pimentas. Como que você teve a ideia de vender pimenta in natura aqui no mercado? Michele, eu comecei a vender pimenta, essas mais tradicionais seria a dedo de moça, a malagueta e a biquinho. Mas aí eu tive uma ideia de reformular a minha estante de pimenta. Aí o que eu fiz? Eu mandei vir de São Paulo, que é o lugar onde tem mais pimenta. Então vinham umas 5 a 6 qualidades a mais. O público procurava. Aí comecei a vender a pimenta, biquinho, veio a butichaloca, veio a indiana, que é a mais forte, que é essa de habanero, chocolate, laranja, a vermelha. E as pessoas começaram a comprar, começaram a gostar. Então o meu fluxo de vender pimenta aumentou muito, Michele. Então, cada vez mais. Hoje eu tenho 23 qualidades de pimenta. Já vai ampliar isso? Vai ampliar mais. Eu quero chegar a 35 agora, 35 qualidades de pimentas, tá? Carlyle, antigamente a gente só ouvia falar de pimentas de outros estados e não encontrava elas para fazer a comida. Hoje você acha de todo tipo, é fácil de comprar qualquer tipo de pimenta? Sim, Michele, eu tenho a tendência de buscar pimenta. Eu mando vir lá de Leopoldina, tem de São Paulo, tem da minha cidade, que é Piau, que tem uma plantação de pimenta, malagueta e biquinho. Então eu já tenho facilidade de adquirir qualquer qualidade de pimenta.
Eu atendo muita gente, pessoas de Barbacena que passam, compram pimenta, de Lafayette, pessoas do Rio dizem que não conseguem achar essa pimenta, tem dessa cidade pequena, vários restaurantes da cidade também. Um público diferenciado, um cliente diferenciado. Diferenciado de pimenta, todos eles vêm buscar comigo, gostam da pimenta, tem pratos que usam muita pimenta, biquinho, por exemplo, a malagueta, a dedo de moça. Qual que é a mais vendida? A mais vendida, hoje a mais vendida torna-se a malagueta, biquinho e a dedo de moça, mas a pimenta tradicional hoje, por exemplo, a butijalóquia, que é uma pimenta muito forte, está sendo muito usada, e habaneiro, chocolate, laranja e vermelha. No próximo bloco, o Carlyle vai explicar a diferença entre as espécies e a utilização de cada uma. O Fernando é simplesmente apaixonado por pimenta. Ele não pode passar num lugar em que veja um vidrinho sem parar para perguntar que tipo que é. Como começou essa sua paixão pelas pimentas? Embora a Bahia tenha a fama de serem comedores de pimenta por natureza, né? A comida mineira eu entendo como a comida mais variada do Brasil, e toda ela pede pimenta. Eu acho que o mineiro é o que consome mais pimenta no Brasil. E daí então veio o prazer de comer pimenta e a curiosidade sobre as qualidades de pimenta, sobre o grau de pungência, de picância, e fui desenvolvendo, planto artesanalmente. Você cultiva pimenta também? Cultivo também, em produção, logicamente, em uma escala bem reduzida. E processo as pimentas. Você passar numa lanchonete e tiver um vidrinho de pimenta à vista, o que você faz? Aí eu vou comer um salgadinho 2, vai ver se a pimenta presta ou não presta, com certeza. E essa sua paixão fez você um pesquisador sobre pimenta? Eu estou vendo que você tem muita coisa guardada, documentos. Sim. Hoje com a internet, com o advento da internet aí, eu tive a oportunidade de visitar 1000 sites sobre pimenta, não só no Brasil, como do mundo todo. E daí eu criar catálogos com tipos de pimentas, curiosidades sobre pimentas, tipos de molhos, né? Viajo pelo mundo através da pimenta. A pimenta ela varia muito de nome em função da região e de país. Peito de moça, chora menina, bode amarela, comari, dedo de moça, biquinha. Os nomes são os mais curiosos e diferentes. Mas você sabe utilizar cada tipo desse de pimenta? Bom, é o que o Carlyle vai explicar agora. Carlyle, mostra pra gente o que é cada uma, o quanto elas são picantes e a origem delas, como utilizar melhor. Michele, essa pimenta é a peito de moça. Ela serve para molho e serve para fazer uma grande conserva dela também. Não só habaneiro chocolate, habaneiro vermelha e habaneiro laranja. São pimenta mexicana, são as pimentas muito fortes. Ela tem uma ardência de 500 mil. Depois, essa tem 280 mil, que é feito a malagueta, uma pimenta mais usada, serve para fazer molho, serve para botar na conserva, e ela tem 100 mil de ardência. Aí depois vem a chora menina, é uma pimenta mais saborosa, ela é carnuda, entendeu? Ela é deliciosa, para fazer molho, essa chora menina. E agora vamos dessa que está aqui, a pimenta amarela, bode amarela. É a pimenta que bode amarela é produzida no Brasil. É uma pimenta muito forte. Amarela tem bode amarela e bode vermelho, tá? É uma pimenta bem fortes, ótima para fazer molho, para botar em... A própria pizza também pode ser usada a pimenta, essa bode amarela, tem freguês. E a dedo de moça, é uma pimenta tradicional para fazer peixada, igualzinha a malagueta também, que é usada na peixada também, a malagueta. E a biquinho, que é uma pimenta que não tem ardência nenhuma, todos os restaurantes da cidade usam. Boa para salada. Boa para salada é biquinho, porque não tem ardência nenhuma. Então ela tem 5 mil de ardência. Então as pessoas gostam de usar ela, que é mais saborosa, tem pouca ardência, né? Não igual a comari. Essa comari é uma pimenta... Parece inofensiva, essa pimenta comariza, mas ela é muito forte, é uma pimenta muito poderosa. Então é uma pimenta até difícil das pessoas cultivar, porque os pássaros gostam muito de comer, porque ela é muito pequenininha, tá? É fácil cultivar pimentas? Em qualquer lugarzinho você plantar? Pimenta não é muito fácil cultivar. Você tem que ter um terreno mais arejado, não pode ser um terreno úmido, tem que ser mais seco o terreno e a pimenta tem que ser aguada 2 a 3 vezes por dia. Eu dizeria para você assim, na parte da manhã, às 2 horas da tarde e às 6 horas, para produzir mais, porque na seca a pimenta diminui muito, morre com facilidade, entendeu? Nas águas não, dá com mais facilidade, tá, Michele? Eu vejo que você tem 2 árvores de pimenta aqui. Sim. É verdade que a pimenta serve para espantar mal-olhado, para secar mal-olhado em casa? Para você ver uma coisa aqui tem um pé de pimenta, essa pimenta ela chama pimenta biquinho, misturada com essa outra rosa. E atrás dela você pode ver que tem a arruda aqui, isso para espantar mal-olhado.
A superstição vale? Superstição vale sim, as pessoas têm superstição sim, menina, então usa, aí você pode ver que tem um pé de arruda junto com a pimenta. Aqui. E a gente tem visto muito também a biquinho para decoração em para casa. decoração em casa, biquinho, dá de presente. Esse é uma ótima biquinho, as pessoas usam muito. Quando eu tenho biquinho assim no vaso, assim, as pessoas querem me comprar, às vezes eu mando fazer, ele faz para mim. É bonita, né? E bonita e dou de presente para as pessoas também. Bom, você já ensinou como utilizar, agora eu quero saber como conservar. Eu posso guardar na geladeira? É melhor colocar na conserva? Com o que eu faço? Não é aconselhável guardar em geladeira, Michele. A pimenta, se você guardar na geladeira, tem uns 5 dias, uma semana ela conserva. O bom é você guardar assim, fazer uma conserva no azeite. Vamos supor, se você botar um copo de azeite, você tem que colocar uma colher de vinagre. O vinagre é igualzinho um conservante, tá? Não só como dente de alho. Você pode usar também uma pitadinha de sal, tudo isso é conservante. Todas as pimentas você pode fazer, tanto separada como junta. Tem que dar uma ferventada primeiro ou não? Não precisa ferventar. A única coisa que você tem que fazer, você vai tirar o cabinho da pimenta, lavar bem lavadinho, tirar o cabinho, secar de 25 a 30 minutos. Em cima de um papel toalha, papelzinho toalha. Depois dela seca, esteriliza o vidro, coloca a pimenta, coloca vamos supor, o tamanho do vidro, depende do vidro. Você coloca um copo de azeite ou uma colher de vinagre, para poder conservar. O vinagre é um conservante, igual eu acabei de falar. Tanto pode ser vinagre, como pode ser um dentinho de alho. Você, para poder ficar uma pimenta mais saborosa num recipiente, num vidro, você pode usar um pouquinho de gengibre picado, pode ser usar uma folhinha de tomilho, uma folhinha de alecrim, tudo isso você pode usar junto com a pimenta, isso vai ficar saboroso, entendeu? E se eu quiser misturar as pimentas numa conserva, eu posso misturar sem preocupação? Pode misturar todas elas, não tem problema nenhum, não vai acontecer nada, vai ficar mais gostoso ainda, mais forte, mais saboroso. Se você quiser uma receita de uma pimenta, vamos dizer para você assim, para ela ficar mais forte, você usa o álcool. No álcool você não precisa usar o vinagre, nem o dente, quem gostar de ficar um gostinho igual. Bebida alcoólica? É, bebida alcoólica, o álcool. Ou a cachaça, se você usar, você não precisa botar muita coisa, porque ele faz a pimenta ficar mais forte. Para ficar mais saborosa seria o azeite, entendeu? O azeite, que é o melhor que tem. Você pode usar vodka misturado com um pouquinho de uísque, não há problema nenhum, tá? Neste restaurante em Juiz de Fora, a pimenta é usada com cautela no cardápio. No dia a dia, como lidar num restaurante como o seu, que tem clientes de todo tipo, paladar, com a pimenta? Como usar o melhor da pimenta sem desagradar quem não gosta dela? Olha, eu acho, no caso, que a gente precisa de tomar um pouco cuidado com o grau de picância das pimentas. Como a gente tem uma variedade grande delas, a gente toma esse certo cuidado em dar preferência para as pimentas mais aromáticas, com menor ardência, que aí eu acho que a gente agrada um público um pouco maior. No caso da gente usar uma pimenta com uma picância um pouco maior, como no caso aqui a dedo de moça, a gente usa ou não a semente, porque a maior parte da concentração da picância da pimenta está mais na semente. Então a dedo de moça, ela vai continuar picante? Vai. Mas a partir do momento que a gente tira a semente para usar, vai dar uma aliviada boa nessa picância. No caso aqui, nessa salada mexicana, a gente usou ela com a semente, porque aí já está clássico de ser uma salada mexicana. Por ser mexicana, a ideia já vem com que ela é picante, né? Já é uma salada picante. Então, no visual, a pessoa já sabe disso. No caso aqui da pimenta rosa, a gente já mistura com quiabo, que a gente já vai mais pro lado de Minas Gerais, mais pro sabor, então picância zero. Então a gente está aqui privilegiando mesmo o sabor, o aromático da própria pimenta. E a gente deixa à disposição a pimenta biquinho para as pessoas, coloca... Essa é a queridinha de Minas, né? A gente tem ela em vários pratos, a galera come muito tranquilo e é bem consumido ela mesmo. E os mais industrializados um pouquinho, que são, no caso, os molhos à base de pimenta, que isso a gente deixa à mão para o cliente dosar a quantidade que ele acha. Quem quer reforçar o sabor da pimenta no prato. Quem quiser reforçar um pouquinho, aí a gente usa o molho de tabasco, a gente usa um azeite italiano de pimenta, são um pouquinho mais picantes, mas aí a pessoa pode reforçar o que ela quer de sabor no prato. Então acho que o grande segredo é a gente ter alguns mais light e à mão do cliente o que ele quiser a mais para esse toque a mais da pimenta no caso. E pimenta do reino sempre muito usada, a pessoa moe em cima do prato na hora. E a gente dá preferência para a pimenta do reino moída na hora devido à digestão, porque à medida que a gente moe, os grãos, os pedaços vão ser maiores
a gente consegue digerir melhor do que a pimenta do reino, especificamente em pó, que adere ao nosso intestino e dificulta um pouco a nossa digestão. Para quem gosta de cozinhar, para quem gosta de culinária, a pimenta é um ingrediente coringa? Eu particularmente acho que sim, porque você tem que só dosar em quantidade, porque além dela dar uma picância legal, ela dá um sabor. Eu gosto muito, mas é muito pessoal, né? A gente, aqui no Brasil, a gente não está muito habituado, no Brasil não, minto, né? Na nossa região, a gente não tem muita pimenta nos nossos pratos. Existe sim, mas não com um grau de picância tão grande como um acarajé picante baiano, por exemplo, né? Depois do intervalo, vamos esclarecer alguns mitos e verdades ligados ao uso da pimenta. A pimenta é um alimento cercado de histórias. Tem gente que diz que ela é afrodisíaca, que ajuda a prevenir as rugas. Mas o que disso tudo que realmente funciona? Para saber o que é mito ou verdade, nós pedimos ajuda a Camila, que é endocrinologista. O que tem na pimenta que pode tornar verdadeiras essas afirmações, Camila? Bom, o principal fitoquímico da pimenta é a capsaicina. Ela que é responsável pelo sabor picante da pimenta. E aí o que já existe de comprovado, e que inclusive a indústria farmacêutica comercializa, é a capsaicina em creme para algumas doenças como diabetes, artrite reumatoide, fibromialgia, até a dor da herpes, que também é uma dor bem importante, e para pruridos, coceiras de um modo geral. Então a capsaicina na forma de creme ela já é utilizada. Isso é o que a gente tem de consagrado. Agora existem alguns estudos também, mas em ratos, eu li um estudo coreano escrito em 2010, publicado em 2010, e ele estava dizendo a respeito do emagrecimento. Então, como é que a capsaicina pode estar envolvida nesse processo do emagrecimento? Então eles compararam os ratinhos que não usaram a pimenta com os ratinhos que usaram a pimenta. O rato que usou a pimenta, então o grupo de ratos que utilizou a pimenta, ele teve uma redução de peso em torno de 8%. Então isso ainda é a parte experimental, né? Então isso é o que está sendo investigado. A gente ainda não sabe para humanos qual é esse efeito, em que dosagem, em que quantidade, né? Quantas pimentas a gente teria que usar, por exemplo, in natura para chegar a esse efeito de redução de peso, por exemplo. Com relação à beleza, que falam que a pimenta também ela ajuda a prevenir o envelhecimento, tem alguma substância nela, algum nutriente nela que poderia justificar se isso é mito ou se é verdade? Os principais componentes, então, da pimenta, por exemplo, seria a vitamina A, vitamina C, vitamina E. A vitamina E sempre é muito comentada quando se fala em beleza, né? Ela também tem vitaminas do complexo B e é rica também em cálcio e em potássio. Mas vi especulações na literatura a respeito do efeito antioxidante da pimenta também. Então eu acho que isso ainda precisa ser comprovado para realmente virar medicação, por exemplo, ou alguma outra formulação em creme, né? Mas sempre o principal fitoquímico relacionado a esses efeitos da pimenta, pelo que eu vi citado em literatura, é a capsaicina. A gente observa que no Brasil tem uma variedade enorme, no mundo nem se fala. Mas antes de sair embarcando nessa onda da pimenta, tem alguma contraindicação, alguma doença que exijam cuidado com o uso desse tipo de alimento? Geralmente a gente pede para evitar o uso da pimenta aqueles pacientes portadores de gastrite, de úlcera e de hemorroida. Então eu acho que esse é o perfil de paciente que precisa ter cuidado com o consumo da pimenta. No dia a dia, você costuma receitar pimenta aos seus pacientes? Ela pode entrar na dieta de emagrecimento de alguma forma, mesmo sem estar comprovado? Ela entra, na verdade, para dar uma cor ali na salada, por exemplo. Então eu gosto muito de incluir nos cardápios a pimenta biquinho. Então a pimenta biquinho em conserva, a cor dela já alegra muito o prato, né? Então se você faz uma salada, por exemplo, com alface americana rasgadinha, você coloca castanha, coloca nozes, por exemplo, entra com a pimenta biquinho. Quando o paciente olha para o prato mais apetitoso, ele tem mais vontade de ingerir aquele tipo de alimento, né? E como a gente incentiva muito salada, eu acho que principalmente a pimenta biquinho, que não é muito picante, né? Eu acho que pode ser uma boa sugestão de cardápio.
O calor está acabando, o verão está chegando ao fim, com a chegada do inverno e os caldos. Tem como a gente adaptar, trocar a salada por alguma outra sugestão sua que possa envolver pimenta? Sim. Eu acho que assim, os caldinhos, eles podem, mais uma vez, eu acho que eu sou fã da pimenta biquinho mesmo porque ela não tem aquele tom tão picante, né? Então eu acho que nos caldos cai super bem a pimenta biquinho outra vez. Então a gente não precisa usar só na salada. A gente pode usar na forma de caldo também. Além da parte estética, tem gente que diz que a pimenta é afrodisíaca. Que outros mitos você já ouviu e já pesquisou? Eu acho que quando a gente olha para a cultura popular, muitas coisas a gente escuta a respeito da pimenta. Então, o efeito anticoagulante, que seja aquilo que o paciente fala, para ralear o sangue, esse efeito anticoagulante, o efeito anti-inflamatório, antioxidante relacionado à beleza, como a gente já comentou. Então, existem algumas outras especulações a respeito da pimenta também. Né? Mas nada ainda que tenha comprovação científica. Eu acho que assim, quando vira a comprovação científica, ela realmente é concretizada, a medicação acaba entrando no mercado pela indústria farmacêutica, como acontece, por exemplo, com o creme que é utilizado para dor, né? Então isso foi consagrado e isso entrou no mercado. Essas outras ações, inclusive expectorante, descongestionante, foram ainda como medicação, ainda realmente não entraram no mercado. Nas feiras, nos mercados municipais ou mesmo na internet, você vai encontrar uma série de receitas interessantes usando a pimenta. Eu peguei algumas com o Carlyle e faço questão de experimentar. Dê a sua opinião sobre o programa de hoje pelo Facebook ou pelo nosso e-mail. A gente volta no sábado que vem com Conhecendo a partir de 1 da tarde. Um ótimo final de semana e até lá!